Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo que eu vou lhe contar, relatar na história da meia-noite hoje, aconteceu comigo. Eu sou o Gilberto e isso se deu faz alguns anos, mas os fatos são reais. Eu morava naquela cidade gostosa, uma cidade boa, uma cidade com quase 200 mil habitantes, cidade do interior de São Paulo. Você me desculpa que eu não relatar o nome da cidade, mas vocês vão entender os motivos pelos quais eu não o farei. Então eu vinha, sabe, feliz da vida. Eu morava pertinho daquela avenida, eu gostava de caminhar por ali, eu estava até contente aquele dia. Eu não tinha assim, nenhum motivo em especial para sentir alegria, mas a própria juventude acaba nos dando essa oportunidade. E por um motivo ou outro, eu estava passando mais ou menos perto da casa do seu Afrânio, da família Faria. E era uma família conhecida na cidade, sim, porque o seu Afrânio ele tinha uma casa, né? Uma casa de material para construção, chamada de Casa Faria. Casa Faria, até ele fazia uma propaganda, quando quiser fazer, passe na Casa Faria. Eu me lembro da propaganda, o slogan da propaganda dele, era uma casa de material para construção, olha, quando quiser fazer, passe na Casa Faria. E eu estava chegando perto da casa dele e, de repente, o encontro com aquele homem iria tirar o brilho do sol daquela tarde. Era um sol de final de tarde, mas ainda ardia um pouco, né? Isso não diminuía a sua beleza. Os transeuntes daquela avenida até me pareciam mais simpáticos. De repente, aquela luz toda da tarde seria, de certa forma, coberta por uma nuvem. Era o seu Afrânio. Seu Afrânio Faria. O comerciante, fazia tempo que eu não encontrava com ele. E o seu Afrânio, ele me chama. Eu estava passando. Gilberto! Escutei a voz dele, me chamou. Gilberto, quando eu olhei, vi era o seu Afrânio. Então esse comerciante, o dono da Casa Faria, ele morava ali pertinho da minha casa, naquela avenida. E ele, o seu Afrânio, ele era pai do grande amigo que eu tinha, que era o Pedro Faria. O Pedro era muito estimado por mim, era meu amigo querido, sabe? E fazia mais ou menos uns 3 anos que eu não via o Pedro. Fazia uns 3 anos que eu não encontrava o Pedro. Porque o Pedro, ele ficou na nossa cidade enquanto ele estudava por lá, que ele fez comigo a escola, fez comigo o colegial. Mas depois, no período de faculdade, ele saiu de lá e foi para uma cidade maior. Então, eu disse que a nossa cidade não era pequena, era uma cidade para quase 200 mil habitantes, mas não tinha uma faculdade com um curso que ele queria fazer, o Pedro queria fazer. Então o seu Afrânio, ele chamou por mim: ô Gilberto, fazia tempo que eu não via o seu Afrânio, e muito mais tempo que eu não via o Pedro.
Eu fui atender o seu Afrânio, mas por incrível que pareça, o seu Afrânio estava com uma aparência horrível. Não, ele não estava bem do ponto de vista da aparência. Ele tinha bolsas assim em seus olhos. Sabe quando a pessoa chora e as lágrimas secam no rosto da pessoa? E você consegue enxergar o caminho que a lágrima fez? É estranho o que eu estou relatando, mas dá para você imaginar. Eu olhei para ele, eu olhei assim para o seu Afrânio, aquelas bolsas nos olhos e lágrimas secas, sabe? Ficou o rastro da lágrima no rosto dele. É uma coisa impressionante, mas eu vi uma melancolia que se fazia sentir à distância. Então eu quando me aproximei dele, ele tinha me chamado, antes que eu dissesse qualquer coisa, foi ele que falou. Ô Gilberto, eu lembro que você foi o melhor amigo do meu filho Pedro, né? Você foi o melhor amigo do meu... Eu ia corrigi-lo, tipo assim. Fui não, eu ainda sou, né? Eu ia corrigi-lo. Mas eu estava querendo entender o que o seu Afrânio queria, me falando do filho dele, da forma como ele estava, com aquela aparência feia dele, diferente ele estava. E aí ele seguiu. Oh, eu não te conto, Gilberto, você acredita que o Pedro, ele morreu? Meu Deus, aquilo me pegou de surpresa. Morreu. Foi um acidente que ele sofreu. Ele não tinha moto, mas andou na garupa de uma moto lá na cidade onde ele estava estudando. Morreu. Sofreu um acidente. O rapaz que estava pilotando a moto sofreu apenas escoriações, mas ele não. Bateu com a cabeça em algo contundente, teve fratura craniana e ele morreu. O seu Afrânio, ele me fala isso chorando, mas sem derrubar lágrimas. Mas ele falou assim chorando, sabe? Meu Deus, me pegou de surpresa. Ele falava de uma maneira chorosa, angustiada. Eu não sabia o que falar para ele. Eu perdi completamente o rumo, eu fiquei assim chocado, então apenas toquei em seus ombros e esbocei aquelas poucas palavras de solidariedade, aquilo que vem na mente da gente. Meu Deus, eu sinto muito. Foi o que veio, né? Meu Deus, eu sinto muito. Mas, entretanto, para que o meu medo e o meu espanto se tornassem maior ainda, o seu Afrânio falou: vem comigo, vem ver o Pedro. Não deixa não, Gilberto, ele partir sem uma despedida sua. Vem ver o Pedro. Gente, eu já disse para vocês, eu estava caminhando um fim de tarde, caminhando alegre pela avenida, de repente esse encontro. Esse senhor Afrânio veio me contar que o filho dele faleceu, era meu amigo. Já tinha uns 3 anos que eu não via, porque ele tinha saído para estudar fora, mas ele vem contar que o filho estava morto. Eu achei que ele estava dando uma notícia, mas muito mais do que isso, ele falou: não, vem ver. Você não pode, você era um amigo muito chegado, ele gostava muito de você. Ele não pode ser sepultado sem que você se despeça dele. Eu levei um susto, eu fiquei espantado com aquilo. Nesse ínterim, encarando aquele homem tristonho, o seu Afrânio, eu senti as minhas espinhas gelaram. Como eu descrevi, o sol ainda brilhava naquele fim de tarde. Mas eu levei aquele assombro. Num dia tão agradável, agora o meu amigo havia morrido e o pai do meu amigo estava dizendo: vem ver o seu amigo, que não pode ser sepultado sem... Meu Deus, ninguém tinha dito nada para mim. Não havia tido uma notícia na cidade a respeito de tudo que ele estava me falando. Tanto que eu poderia ter comentado alguma coisa com o senhor Afrânio, mas as palavras desapareceram da minha boca. Todo o gesto deixado pelo espanto
foi um movimento que eu fiz com a cabeça, tipo assim, tá, né? O meu movimento com a cabeça foi positivo. Tipo, então, vamos. Ele vem ver e já foi me puxando assim, pelo ombro, pelo braço. Vem ver. Como que se estivesse próximo dali o Pedro. O senhor Afrânio, quando ele viu que eu comecei a caminhar, ele até expressou um sorriso forçado, um sorriso sinistro, e foi me puxando pelo braço. E ele me levou até a sua casa. Mas o mais impressionante é que na casa não tinha ninguém. Como ver? Como ver o meu amigo morto, Pedro? Na casa não tinha ninguém. Entrei confuso. Atravessei um curto corredor de entrada. Esse curto corredor dava direto assim para a sala do senhor Afrânio. Ninguém, absolutamente ninguém. Chegando à sala, engolindo em seco, eu me deparei com o interior da casa, toda escura a casa, toda fechada. Havia pouca luz. As janelas, inclusive, estavam tampadas com cortinas grossas. Uma cortina bege, assim, grossa. Mas ali, na mesma sala, bem ao centro da sala, apertada por 2 enormes sofás, estava o caixão. O caixão aberto. E dentro não tinha vela. O caixão estava aberto, mas não havia aquelas velas acesas. O caixão aberto, e jazia ali dentro do caixão o corpo do Pedro. Eu com medo, porque na casa só eu, o senhor Afrânio e o pai dele, e aos incentivos do senhor Afrânio, ele falou: vem ver, vem aqui perto, vem se despedir dele. Me dizia o senhor Afrânio: vem se despedir, vem aqui. Eu com medo, porque eu não achava que estivesse normal aquela situação acontecendo. Caramba, eu estava caminhando, me encontro com o seu Afrânio, ele me dá aquela notícia e pede para eu me despedir do meu amigo. De fato, ele havia sido muito meu amigo. Quando eu me aproximei assim o suficiente, eu olhei o Pedro dentro do caixão e aquilo me assustou de vez. Porque ele não tinha assim também uma boa aparência, morto. Até havia um pano branco que prendia o queixo para que a boca dele ficasse fechada. Aquele pano branco passava por baixo do queixo e dava um nó sobre a cabeça do Pedro, que parecia... Eu cheguei a ver a cabeça assim, amassada, sabe? Os ossos. Ele tinha morrido de fratura craniana e os ossos pareciam quebrados da cabeça. E aquele pano amarrando o queixo e fechando com um nó em cima na cabeça dele. Eu vi com medo, ele falou: se despeça dele. Eu me despedi, eu me lembro de ter dito o seguinte: Pedro, esteja com Deus, que Deus te receba no melhor da sua morada. Eu fui falando aquilo e sabe, fui me virando para trás e eu fui saindo da casa. Esperei que o senhor Afrânio, ele ainda viesse atrás de mim. Não, ele ficou na sala com o filho, só ele e o filho. Aí eu fui saindo. E quando eu ganhei o corredor e do corredor eu ganhei o portão e saí lá fora, meu Deus do céu, lá fora eu respirei, eu tomei um ar, ainda fiz um tempo assim no muro da casa esperando que alguém chegasse para visitar, né, o morto, o falecido Pedro. Eu o vi no caixão, me despedi dentro do que era possível me despedir. Não chegou ninguém. Eu que tinha plano, sei lá para onde eu estava indo. Eu acho que eu estava indo me encontrar com o pessoal na praça para a gente conversar. Eu não tive mais condição. Eu
eu voltei o caminho que eu tinha feito pela avenida para minha casa e apavorado com o que eu tinha visto. E chegou lá na minha casa um amigo meu, ele foi lá para ter um papo comigo e ele foi o primeiro, inclusive, a tomar conhecimento. Gilmar, você não sabe o que aconteceu. Aí descrevi para ele. Falou, nossa, eu não sabia que... Eu lembro do Pedro, porque o Pedro tinha saído da cidade, tinha mais ou menos uns 3 anos, que ele estava estudando lá na cidade vizinha. Ele falou, também não sabia. Mas gozado, em casa tem um velório, porque a nossa cidade, já disse, era uma cidade de quase assim uns 200 mil habitantes, vai. Hoje ela deve ter uns 180 mil habitantes. Naquela época, devia ter uns 150 mil habitantes por aí. Mas já tinha velório. Ele falou, mas não é normal o corpo na casa? Não é normal. Aí eu expliquei para ele, falei, não tinha ninguém, era só eu, o seu Afrânio e o corpo do filho. Aí chegou, sabe, o pessoal da minha casa, a minha mãe chegou do supermercado, o meu pai chegou do trabalho, a minha irmã, e todo mundo me vendo assim apavorado. Eu contava para todo mundo a história. Foi quando o pessoal da minha casa, juntamente com esse amigo Gilmar, falou, então vamos lá. Então vamos lá na casa ver o que está acontecendo, que o que você está nos contando aí não é normal de acontecer. Uma vez que na cidade já tinha o velório. Saímos dali e rumamos de volta para a casa do senhor Afrânio. Não ficava longe da minha casa, não. Tinha que ganhar a avenida, pegava ali a Rui Barbosa, a Avenida Rui Barbosa, você caminhava coisa de 3 quadras mais ou menos isso, não dava 4 quarteirões de distância. E chegava na casa. Chegamos lá na casa, eu, a minha mãe, o meu amigo Gilmar, o meu pai veio junto, porque ele fez questão de vir junto, porque todo mundo sabia, conhecia o menino, o rapaz, o Pedro. Chegamos lá, casa fechada. A casa fechada, batemos palmas, tocamos campainha, fizemos de tudo, não tinha ninguém na casa. Ninguém, eu até com medo de que de repente a casa fosse aberta. Ninguém, absolutamente ninguém na casa. Aí a dedução foi do Gilmar, falou, então tá no velório. Vai ver que o corpo veio lá da cidade, onde estava, ficou um pouquinho na casa, o pai e familiares comunicaram que o corpo seria velado lá no nosso velório. Tá todo mundo lá no velório, vamos pro velório. Aí entramos num carro, voltamos para casa, pegamos o carro do papai e fomos de carro, porque o velório ficava longe. Aí sim, o velório ficava uma distância de pelo menos uns 3 quilômetros da minha casa. Eu tô falando do interior, já viu, gente? Porque quem mora em cidade grande fala, mas 3 quilômetros não é nada, de fato. Mas no interior é uma distância grande. Então quando nós chegamos lá no velório, tinha até um corpo sendo velado. Eu imaginei, todo mundo imaginava que fosse o corpo do Pedro, não era. Era uma senhora que estava sendo velada e nós conversamos ali com as pessoas que estavam no velório. Se sabiam alguma coisa? Não, ninguém sabia de absolutamente nada. Nada, e a casa fechada. Gente, eu fiquei apavorado. Foi uma noite para eu não dormir. Mas eu fiquei tão mal que a minha mãe, sendo evangélica, ela tinha muita amizade com o pastor Arthur. Ela pediu até para o pastor Arthur lá em casa levar a palavra para mim. Ele levou um pouquinho daquele óleo, né? Ele me ungiu com aquele óleo. Depois eu me senti melhor, porque eu não conseguia ter paz para eu dormir depois de tudo aquilo que eu tinha vivido. E aí, tudo bem, eu consegui dormir. Passou o tempo. Quem sabe no dia seguinte tivéssemos mais informações. E no dia seguinte, as coisas se esclareceram, porque naquele mesmo dia não tivemos a ideia, porque era fim de tarde.
e a loja, a Casa Faria, fechava umas 5 horas da tarde. Já era mais ou menos esse horário. Nem fomos lá. Mas no dia seguinte, foi a primeira coisa que eu fiz. E fiz com o meu amigo Gilmar. Fomos na Casa Faria. Bom, agora vamos conversar com o seu Afrânio. Chegamos lá na Casa Faria, estava escrito, fechada por luto. Falei para você, Gilmar. A casa fechada para luto. Mas nada acontecendo na cidade, no velório. Voltamos na casa, a casa fechada. E aí chegaram as informações. Pasmem os senhores. Resultado. De fato, o Pedro havia sofrido um acidente com moto na cidade vizinha. A moto estava sendo pilotada por um cunhado. Ele já namorava uma moça na cidade vizinha e o irmão dela pilotava a moto. Ele estava na garupa, o irmão sofre um acidente e morreu. O irmão morreu. O pai, o senhor Afrânio, ele foi para a cidade com toda a família quando soube da morte do filho. Essa cidade ficava mais ou menos a uns 250 quilômetros da nossa, a cidade onde tudo aconteceu. O senhor Afrânio, quando ele vai, ele levou consigo uma arma que ele mantinha lá na loja, na Casa Faria. E quando ele soube, ele viu o rapaz, ele viu o irmão da moça, apenas com escoriações, e parece que isso ninguém tem exatamente a prova disso, apenas vou colocar, por isso que eu disse, eu não vou citar a cidade, porque ninguém tem assim prova cabal disso. Mas ele teria visto o rapaz rindo. Falou, molão, eu só sofri escoriações e o cara me morre. Ele perdeu a cabeça nessa hora, diante do comentário, sacou da arma e atirou contra o rapaz. Ele atirou contra o rapaz. Só que havia um policial perto, e o policial, quando viu ele atirando, atirou contra ele, mas atirou na perna desse senhor, do senhor Afrânio. Só que mesmo o tiro sendo na perna, e aqui fica um alerta, acertou uma artéria que é fundamental para a vida, uma artéria vital. Chama-se artéria femoral. Essa femoral, ela é a segunda maior artéria do corpo. A primeira é a aorta. E essa artéria femoral, ela é localizada ao longo da coxa, sendo a segunda principal artéria do corpo humano. É muito importante e vital. Então, quando o soldado deu o tiro para defender o rapaz, ele deu o tiro na coxa do senhor Afrânio. Deu na perna, mas acertou a coxa. E por uma infelicidade, a artéria femoral. O senhor Afrânio acabou morrendo. Foi uma tragédia que se abateu sobre a família. Porque morreu filho e morreu pai. E eu tive um encontro com os dois, da forma tal qual eu descrevi. Foi um fato que mudou completamente a minha vida com relação a tudo o que eu pensava a respeito da vida. Isso tudo aconteceu, eu tinha o quê? 21 anos. 21 anos de idade. Foi quando, depois disso, acabei me mudando, vim para uma capital, aqui acabei formando a minha família, aqui acabei estudando, ou terminando os meus estudos, né? Uma vez que eu tinha feito o colegial todo lá no interior, e acabei tendo a minha vida toda aqui. Mas este fato foi extremamente marcante na minha vida. Eu estive conduzido pelo senhor Afrânio no velório do filho dele, me despedi do filho dele,
que havia sim falecido, tinha alguns dias do fato, inclusive nesse dia que eu estive na casa dele. Ele já estava morto havia pelo menos uns 3 dias. E o senhor Afrânio também estava morto com menos tempo, havia mais ou menos umas 24 horas que o senhor Afrânio estava morto. E eu estive lá, da forma como a descrita aqui nessa carta. Não é impressionante tudo isso? É uma história que quando eu conto, muita gente me mostra assim o braço todo arrepiado. Se você gostou dessa minha história, aproveita, curta, manda aí o teu joinha. Será muito importante que você participe. Aproveite e você, por gentileza, também se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. É fundamental a tua inscrição. Um gesto simples para você, mas de tão grande significado para o canal. E existe uma modalidade que foi criada pelo YouTube, uma ideia brilhante, que é o Valeu Demais. É uma ajuda que você pode mandar através do canal financeira para o Paulinho Boa Pessoa. Uma ajuda simbólica. E é uma forma que você tem de contribuir, de apoiar o canal, de fazer com que o canal melhore. Mande um Valeu Demais para o Paulinho Boa Pessoa. Ele bem que merece. Depois, qualquer dia, eu quero voltar aqui para contar outros detalhes ainda envolvendo essa história. Porque se isso aconteceu comigo naquela tarde, acabou depois tendo repercussão também com outras pessoas. Depois eu venho para contar. Hoje eu não queria misturar os assuntos. Essa é a história, a vida com Gilberto. Muito obrigado a todos pela atenção.